Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre amar o próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você nunca teve contato com esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sugiro que leia, mas não lê somente uma vez. Leia cada parágrafo, interprete, pense, digere as situações que tem lá, porque às vezes são informações que a gente lendo uma, duas vezes não entra. Por isso que o Evangelho deve ser estudado atentamente, analisando, voltando, interpretando, buscando uma ajuda de um dicionário, colocando um vídeo na internet para ouvir uma explicação sobre o tema. Todas as formas que nós pudermos fazer para entender melhor o Evangelho só vai nos ajudar, só vai colaborar na nossa reforma íntima como espíritas, porque o Evangelho é sempre a base do Espiritismo, sempre foi e sempre será o Evangelho do Cristo, os ensinamentos moral. Os espíritos sempre falam isso, não é à toa que dentro das obras básicas tem uma inteira dedicada ao Evangelho e as outras subsidiárias, as outras obras, todas têm citações do Evangelho, indireta ou diretamente. Então, vale a pena a leitura, vale a pena o estudo. Perguntaram a Jesus qual eram os maiores mandamentos da sua lei. E ele respondeu: o primeiro e maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, Jesus falou. E o segundo? O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus, capítulo 22 a 40. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós conseguíssemos de imediato realizar, praticar esses dois mandamentos que o Cristo orientou, nós venceríamos diversas más tendências. Mas, infelizmente, nós ainda fazemos o contrário. Nós ainda vamos vencendo todos os obstáculos para conseguirmos compreender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e também amar o próximo como a nós mesmos. Então, quantas pessoas, quantos espíritos que passam encarnações afincos, encarnações a perder de vista, tentando compreender e praticar esses dois grandes mandamentos. Como eu disse, muitos fazem todos os outros primeiro. Se conseguíssemos praticar isso em essência, nós não abandonaríamos pai e mãe no leito de morte, nós não praticaríamos crimes, nós não iríamos contra o nosso irmão, nós não julgaríamos, porque nesses dois mandamentos sintetizam todos os outros, sintetizam as leis divinas que estão lá no Livro dos Espíritos, os ensinamentos que os Espíritos mandam e mandaram em todos os outros livros, em todas as outras psicografias. Então, se você hoje deseja a reforma íntima, comece compreendendo esses dois mandamentos, comece um de cada vez e praticá-lo. Nós não amamos quem não conhecemos, então vamos conhecer a Deus, entender que Deus está em todas as criaturas vivas, Deus está na natureza, está no ar, Deus está perto de mim, está dentro de mim e também está dentro e perto do meu irmão. Quando eu compreendo que Deus está em todas as pessoas, em todos os animais, na natureza, a minha forma de visão é outra. E para entender, compreender, eu tenho que crer. E nada melhor para crer do que você entender o que é Deus. Lá no Livro dos Espíritos, nas primeiras perguntas,
tem uma explicação muito boa sobre o que é Deus dentro do contexto espírita, como nós entendemos, e várias outras religiões espiritualistas utilizam dessa explicação do Livro dos Espíritos. Se você é espírita ou espiritualista e nunca leu, eu indico para vocês Livro dos Espíritos a partir da primeira pergunta. E hoje nós não vamos aprofundar nessas questões porque a reflexão é amar o próximo como a ti mesmo. O que significa amor? Se formos procurar no dicionário, o amor está lá como significado. É um sentimento afetivo, é uma afeição viva, é um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Temos também lá uma forte afeição por uma outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sexuais, ou por atração baseada na sexualidade. Por que é importante nós procurarmos o sentido da palavra? Porque a partir do momento que nós entendemos o significado, fica mais fácil de nós compreendermos. E compreender também o contexto que Jesus falou isso. Quais palavras ele usou? Em qual significado, em qual ambiente cultural ele falou amarás o teu próximo? Então nós já entendemos o que é o significado de amor. E na época de Jesus, como que ele usava a palavra amor? Jesus usava no seu vocabulário o grego. E para os gregos, o amor era pronunciado de 3 formas diferentes. Eram elas eros, storge e philos. Eros deriva-se da palavra erótico, ou seja, quando eles queriam denominar um amor erótico. Storge era a afeição, especialmente com a família e seus membros. Philos era considerado um amor, uma fraternidade, um amor recíproco. Quais dessas Jesus mais usava? Jesus não usava nenhuma das 3. Jesus utilizava uma outra, que foi surgindo, que era ágape. E o significado dela é correspondente a agapao, do verbo, para descrever um amor incondicionado, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. Para compreender o amor ao próximo, nós temos que diferenciar amar de gostar. Procurei lá no dicionário o significado da palavra gostar. Gostar é o ato de considerar alguma coisa, achar algo aprazível. Gostar é sentir prazer ou agradar-se com algo. É ter uma predileção por alguma coisa. É ter um hábito que lhe agrada. Portanto, há uma diferença entre gostar e amar. Isso é claro. Será que no nosso cotidiano nós conseguimos separar o gostar do amar? Então vamos seguir na nossa reflexão. Para ajudar a clarear, eu trouxe um pensamento de James Hunter. E ele diz o seguinte: nem sempre eu posso controlar o que eu sinto a respeito de outra pessoa, mas eu posso controlar como eu me comporto em relação a outras pessoas. Uma outra reflexão. Meu vizinho, por exemplo, talvez seja uma pessoa difícil e eu talvez nem goste muito dele, mas eu posso me comportar amorosamente. Eu posso ser paciente com ele, eu posso ser honesto, respeitoso, embora ele opte por se comportar mal. Vejamos bem, você que está ouvindo essa reflexão agora pode gostar de ir à praia. Você pode achar a sensação de pisar na areia bacana, a sensação de mergulhar no mar, de pegar um sol. Tem outras pessoas que podem não gostar de ir à praia. Acham que a areia incomoda, que a água é gelada demais ou salgada demais, que o sol as queimam. Porém, há uma diferença. Eu posso não gostar de ir à praia, mas eu posso amar o mar.
compreendendo que o mar tem uma importância para a nossa natureza, que tem animais ali vivos que precisam daquela água para viverem, para se reproduzirem, que o mar tem o sentido lógico de estar ali na natureza, ele não foi criado à toa, que tem pessoas que vivem, que sobrevivem do mar, que trabalham, que pescam, que se alimentam. Por eu não gostar de ir ao mar, talvez eu não vá à praia, eu não fique pegando sol. Mas por amar o mar, por compreender que ele tem um sentido lógico, eu posso escolher a não poluir, aí quando eu for à praia, a não jogar um plástico, a não jogar um óleo na água, a não falar mal. Então eis a diferença de um gostar. E muitas pessoas gostam de ir à praia, mas não amam o mar, porque vão à praia, estão lá, mas o que fazem? Quando saem da praia, por exemplo, deixam palito de picolé, garrafinha de água, latas de cerveja ou de refrigerante, entram na água e jogam lixos dentro da água. Quando vão passear de barco, jogam lixos no mar. Então essas pessoas gostam de estar no mar, mas elas não amam o mar, porque se elas gostassem e amassem, além de aproveitar aquele momento, de agradecer a Deus por estar ali, acima de tudo, elas iriam respeitar o meio ambiente e não poluir. Então eis a diferença de gostar e de amar. Quando Jesus pedia que nós amássemos o próximo, ele estava pedindo para que nós comportássemos amorosamente com o outro e principalmente respeitássemos, não julgássemos, porque cada um está no nível evolutivo e vai evoluir numa hora aprazível para a pessoa. E muitos não entendem isso. Tem uma outra frase do Vince Lombardi e ele compreendeu justamente essa diferença de gostar e de amar. O Vince era um técnico de futebol e ele falava: olha, eu não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores, mas como treinador, como líder deles, eu devo amá-los. O amor é a lealdade, o amor é o trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização, dizia ele. Quantas pessoas às vezes estão no trabalho no movimento espírita ou em outras casas religiosas e às vezes não gostam do comportamento do colega que está lá ajudando ele no trabalho. Às vezes não gosta da atitude de um palestrante, de um médium, de uma pessoa que fica lá na porta distribuindo as mensagens. Porém, isso não nos impede de amá-los, de chegar, de cumprimentar, de não fazer com eles talvez a atitude errada que eles fizeram conosco. E de compreender que se ele está ali errando é porque também ele precisa de aprender algo e que talvez ele não seja perfeito. Como nós dissemos antes, às vezes eu não gosto da atitude do meu vizinho, mas por entender e compreender o amor ao próximo, eu posso acima de tudo respeitar, orar por ele. Por isso que quando Jesus dizia, amai os vossos inimigos, muitas pessoas batem o pé. Como eu vou amar o meu inimigo? Como eu vou amar alguém que roubou? Alguém que matou? Alguém que fez mal a uma criança? Quando Jesus pedia que nós amássemos os nossos inimigos, ele não estava pedindo que nós gostássemos das atitudes deles. A gente pode não gostar da atitude de um bandido, de um malfeitor, mas a gente pode amar. Amar também é ensinar. Então, quando Jesus pedia para amar os nossos inimigos, ele não estava falando que o bandido tem que estar solto. O bandido tem que pagar o que ele deve à sociedade. Mas nós, como cristãos, como seguidores do Cristo, nós podemos amá-lo. Amar é enviar boas vibrações, é não julgar, porque nós não sabemos como nós lidaríamos se estivéssemos na mesma situação que ele. Nós temos que nos colocar no lugar da mãe dessas pessoas, dos irmãos dessas pessoas. Então o mínimo que o espírita pode tentar fazer é não julgar, é orar no Evangelho no lar. Quando estiver no centro espírita, lembrou de alguém que fez algo ruim, de um inimigo nosso, tentar enviar umas boas vibrações.
Jesus não estava falando, olha, abre a porta da sua casa e chama os seus inimigos, chama aquela pessoa que tentou te matar ou que tentou te roubar para almoçar com você. Você não tem que concordar e gostar da atitude dele. Isso, não gostar, é não repetir, não fazer e ensinar para as pessoas que estão próximas de você que é errado. Mas você pode amar, escolher comportar amorosamente perto dele. No livro O Monge e o Executivo, ele explica isso de forma bem detalhada. O monge que lá está fala que ele era ateu e que de todas as religiões que ele tinha mais ranço, que hoje fala ranço, que ele tinha mais, que ele não gostava, era a religião cristã. Ele falava, eu jamais vou ser cristão, Jesus não bate bem, falar que eu devo amar um inimigo, falar que eu devo amar um irmão meu que me roubou o dinheiro, ah não, isso para mim não dá. E aí um dia ele foi com uns amigos jantar, tomar um vinho. Chegou lá, tinha um amigo dele que era professor universitário e que estava lá e era cristão. E aí ele falou justamente isso. Bebeu uns poucos de vinhos, ficou um pouco alterado, falou, eu jamais vou ser cristão. Deus me livre dessa religião. E o amigo dele falou, olha, com todo respeito, eu não estou aqui para te fazer ser cristão ou não, mas você está equivocado. Você está achando que o amor e o gostar é a mesma coisa. Você pode não gostar da atitude de um malfeitor, mas você pode amar acima de tudo. Quando Jesus falava do amor, ele falava do comportamento. Portanto, o que leva, por exemplo, uma caravana de espíritas ou de cristãos ir até a rua levar um alimento ao morador de rua, ir até um asilo levar fraldas, cantar músicas, ouvir. Talvez muito daquelas pessoas que estão sendo beneficiadas foram pessoas criminosas, foram pessoas que não fizeram bem às suas famílias, mas nós não estamos ali para julgar e nem para concordar com a atitude que elas tiveram no passado. Mas acima de tudo, nós estamos ali para amá-las, para mostrar para ela que somos diferentes, porque escolhemos agora ser cristãos em essência. Então, quando alguém perguntar para você amar ao próximo, mas eu vou amar uma pessoa que fez errado, não é isso. Você pode discordar, você tem que ter a sua opinião, você não precisa de concordar com alguém que está matando por aí. Não, você pode orar, não julgar como Jesus nos ensinou. O amor, gente, é a força de Deus que equilibra o universo. Quem falou isso pra gente foi o Emmanuel, lá no livro, no prefácio do Paulo Estevão. O amor é o alimento das almas. Isso está lá no livro Nosso Lar. O amor, ele é energia. O pensamento é energia. Então, quando nós pensamos algo de positivo para alguém e enviamos para a pessoa, o sentimento, o pensamento é matéria. Ele vai de encontro à pessoa. Portanto, se hoje você ainda não consegue orar para um malfeitor, para alguém que te fez mal, pelo menos não pense, tente não julgar, porque isso pode te gerar mais débitos e mais energias negativas. Continue trabalhando no bem, orando e pedindo a Deus, a Jesus, para você vencer essa má tendência. O amor, portanto, é o tônico da vida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a que te devotas, não te escravizando também. Muitos casais, às vezes, que são casados às vezes 10, 20 anos, tem dia que um não gosta da atitude do outro, um faz uma atitude errada e o outro não gosta, às vezes até dorme em camas separadas. Mas por eles não deixarem de amar, a esposa ainda continua cuidando do esposo, o esposo continua cuidando da esposa. Quantos casais, com o passar dos anos, eles vão se desgostando, mas não deixam de amar, e aí continuam juntos, continuam se suportando, compreendendo que ali, que eles juntos, têm alguma chance de crescer em espírito. Portanto, para você entender o amor ao próximo, eu não vou me estender mais, compreenda antes a diferença de gostar e de amar. E que quando Jesus nos pedia o amor ao próximo, era para nos comportar amorosamente diante das outras pessoas. Eu vou parando por aqui, a reflexão já está grande, mas eu agradeço a vocês pela paciência mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal Na Luz do Espiritismo, se inscreva, curta, compartilha com amigos, pessoas que você acha que precisa, que possa gostar dessas reflexões.
Se você não está achando o canal escrito na Luz do Espiritismo, porque tem outros com nomes parecidos, digita William Gonçalves Espírita ou William Gonçalves Espiritismo, que o canal já vem logo embaixo e tem outras reflexões lá. Deus os abençoe sempre e até a próxima reflexão.